E amanhã, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 23 anos. Criado em 1990, o ECA veio com o objetivo de proteger a integridade dos menores. Mas o que será que mudou nessas mais de 2 décadas? Ao entrar na maioridade, vamos conferir o que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem contribuído para o meio. Alguns jovens que praticamente têm a mesma idade do Estatuto sentem na pele a falta de direitos que lhes são garantidos. Estudo, saúde, educação e saúde, principal. Lazer também, se possível. Acesso livre à educação, às vezes a distância que elas têm que percorrer e acabam não fazendo. O advogado Joelson Dias explica como o ECA definiu a participação social para garantir a dignidade dos jovens. O ECA pode ser tido como uma verdadeira revolução, uma mudança de paradigma. A partir do ECA se desenvolve todo um sistema de proteção, que são os conselhos da criança e do adolescente, que são os conselhos tutelares, que são até mesmo os fundos da criança e do adolescente. Ou seja, toda uma política na expectativa de que governo, Estado e sociedade, em parceria, definirão essas políticas públicas. Vitor é coordenador de uma organização não governamental que fiscaliza e cobra políticas públicas para evitar violência contra menores. Ele explica que a norma é atual, mas falta aplicabilidade. Existe um cenário ainda de muitas violências praticadas contra a criança e adolescente, seja no campo da violência sexual, do trabalho infantil, da violência que é praticada dentro de casa. A titular da Delegacia da Criança e do Adolescente concorda, mas ressalta as dificuldades encontradas. O nosso estatuto, tecnicamente, ele é bastante avançado para o mundo todo. Ele serve, inclusive, de exemplo, de parâmetro para vários países, né, do mundo todo. O que ocorre é a dificuldade que o Estado tem de aplicar aquela medida prevista no Estatuto, de controlar o dia a dia daquele adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 23 anos. Promulgado 2 anos depois da Carta Magna do Brasil, o ECA complementou o texto constitucional, atuando de forma mais garantidora dos direitos dos menores. A lei não transforma a realidade por si só, é preciso implementar políticas públicas, garantir que haja uma mudança cultural, inclusive, de defesa dos direitos dessa população e que precisa haver um esforço conjunto, como a própria norma diz, da sociedade, da família e do Estado, para que efetivamente a gente pare de ter esse cenário de violação dos direitos da criança e do adolescente. Bom, e para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nós recebemos hoje aqui no estúdio o defensor público Luiz Roberto Cavalieri. Boa tarde, Luiz. Obrigada pela presença aqui. Boa tarde. 13 de julho, amanhã, 23 anos, o ECA. É uma data especial? Especial. É uma data em que vamos festejar 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma norma que veio a modificar o sistema de atuação, de atendimento às crianças e adolescentes aqui do país. E realmente, como nós vimos na reportagem, o nosso estatuto, ele é exemplo para outros países, é isso? Sim, ele já nasceu com essa proposta e muito avançado, o texto legislativo de extrema competência técnica, e o que falta, como dito, é essa implementação. Agora, como era o cenário antes da aprovação do ECA entrar em vigor, há 23 anos? O cenário, ele começou a partir de 1927, com o Código Melo Matos, posteriormente em 79 com o Estatuto do Menor, e que tratava da situação do menor em situação irregular. Com a norma constitucional de 88, dando a proteção integral ao adolescente, principalmente a doutrina da proteção integral, a edição do Estatuto atual da Criança e Adolescente nos trouxe um novo norte, com a criação, inclusive, de diversos conselhos e entidades que venham a fiscalizar mesmo os direitos e as garantias da criança e do adolescente. Como é que é a atuação dos conselhos, que em todo o país, né, nós temos em cada cidade um conselho tutelar. Como é que é a atuação na defesa, na proteção da criança e do adolescente? Além do conselho, nós temos também o Ministério Público e as defensorias públicas onde implementadas. Os conselhos tutelares, eles estão fiscalizando especificamente a comunidade, eles entram no lar, onde nós encontramos eventualmente um adolescente, uma criança em risco, e levando isso a uma situação de correição, especificamente através do controle formal que é realizado pelo Judiciário.
Bom, nós sabemos que falta muito, né, para avançarmos aí como gostaríamos, né? Mas quais são as evoluções durante esses 23 anos? O que o senhor destaca? Eu destaco especificamente a criação dos conselhos, o Conselho Tutelar e o Conselho de Proteção e Defesa das Crianças e do Adolescente, o CONANDA, além também da autorização legislativa de criação de ONGs que efetivamente fiscalizam se há violação ou não dos direitos das crianças e dos adolescentes. Chamando a atenção também para a inserção do Estatuto da Criança e do Adolescente dentro das escolas. A partir de 2007, houve autorização legislativa para que tentasse colocar dentro dos currículos escolares o Estatuto da Criança e do Adolescente, se não com uma grade específica, uma grade curricular específica, pelo menos que o professor desse uma certa implementação, um certo conhecimento aos jovens lá das escolas. O senhor tocou no assunto importante da escola, né? A família também, junto com o professor na escola, junto com o Estado, claro, todos esses atores envolvidos no processo, isso é fundamental. Sem dúvida. O professor ele tem uma missão muito importante, além de lecionar, porque ele está muito próximo da criança e consegue notar se há algum desvio de comportamento. Ele também tem a missão, ele tem a obrigação de denunciar eventual violação. Agora, o Estatuto, ele prevê que a criança tem direito, a criança e o adolescente, a estudo, a educação, claro, né, ao lazer. Quais são as medidas preventivas que devem ser implementadas para evitar que esse jovem, essa criança que tem esse direito, ele se envolva no crime, por exemplo? É interessante que isso é bem estudado na criminologia, onde nós encontramos o controle informal da criminalidade. É fato que aqui nós não trabalhamos com crime no âmbito da adolescência, e sim com o ato infracional. E o adolescente em conflito, ele já vem desde o seu berço recebendo diversas informações e valores. Esses valores de família, da comunidade, da escola, não é, que fazem com que haja um norte para a vida do adolescente. Quando ele efetivamente, a partir dos 12 anos, começa a entrar numa seara infracional, é um problema, e aí entra a questão do controle formal realizado pela Justiça, especificamente, na apuração desse ato. E o ECA, o Estatuto, ele prevê isso, né? Esse acompanhamento da criança, essa prevenção para evitar um jovem infrator. Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é considerado um microsistema. O que vem a dizer isso? Ele possui diversas normas materiais e substanciais e também formais, de procedimento. Ali ele não menciona somente instituto como a remissão, como também como apurar esses atos infracionais ou violação dos atos ou dos direitos das crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalhando especificamente nessa situação, envolve as medidas socioeducativas, que faz também um processo de educação. Esta é a finalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive para o adolescente em conflito. Agora, doutor Cavalieri, que atua na Defensoria Pública aqui da Vara da Infância e Juventude do DF, o senhor atua na área infracional e tem uma experiência positiva para contar para a gente, né, no gabinete do senhor. Exatamente. É interessante notar que o adolescente, ele, quando se envolve na seara infracional, existe uma falta muito grande, que é a falta de escola, a falta da família e, principalmente, envolvimento com drogas ou álcool. Quando eles têm oportunidades, mudam completamente o sentido e eles mudam, inclusive, a personalidade. Comigo trabalham dois, especificamente um projeto voltado dentro da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, e que vieram também de medidas. E é considerado para mim, sem desprezo aos demais funcionários que trabalham comigo, como um dos melhores funcionários que nós temos. Não é? São vários os profissionais envolvidos para que isso aconteça e é uma situação muito interessante, principalmente para o adolescente e a sua família, que também está sempre conosco lá. Oportunidade é fundamental, segunda chance, bela iniciativa. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios, né? 23 anos do ECA, quais são os desafios para que medidas sejam implantadas de fato, né? Muita coisa sai do papel, isso
é importante colocar em prática, né? Sem dúvida. Eu creio, inclusive, que com essa onda, essa manifestação popular que anda acontecendo e o processo de educação, melhores escolas, melhores professores, isso certamente vai ter reflexo lá na ponta, onde há essa falta, onde não temos escolas ou quando tem escola não tem a sala de aula e vaga nas escolas. Quando eles conseguem assumir esta situação, eles conseguem alcançar a escola, certamente eles não vão inserir na seara criminal, o que chamamos na seara infracional. Doutor Luiz Roberto Cavalieri, muito obrigada pela presença do senhor aqui, pelos esclarecimentos. Boa tarde. Obrigado.